Oi, gente! Começando mais um M de Mulher aqui pela USBR TV. Não saia daí, porque hoje eu e a Marisa Trielli estamos com um programa assim, gente, de assunto super importante do seu interesse. Não saia daí que a gente volta já! E agora, nós temos aqui hoje um convidado assim, não sei, né, gente, para vocês aí em casa, mas para mim é mais que especial ter o privilégio de apresentar esta pessoa aqui hoje. Ele que é que dá treinamento de neurolinguística, que é um enfermeiro super especial na área de ICU, que seria UTI. Muito bem, parabéns! Bem-vindo ao programa M de Mulher, Mike, com todas as suas experiências, seus conhecimentos. E hoje ele está aqui para fazer o quê? Falar o quê? Lançar o livro. Esse livro que está sendo best-seller no Amazon Internacional, não é, Mike? Exato. E conta pra gente, Mike, o que te inspirou a escrever um livro, né, nesse assunto que é um assunto tão delicado, posso dizer? Bem, é porque eu gosto de coisas difíceis, talvez, por isso. Porque uma coisa que eu pensei eu trabalhei já há vários anos no UTI com enfermeiro, mas também eu trabalhei por mais ou menos ano e meio num hospital de psiquiatra e eu trabalhei nos andares de adolescentes. E também, junto com meu sabedoria de neurolinguística, eu descobri que algumas perguntas que eu estava fazendo num questionário, não estava completamente certo. Então, eu mudei essas perguntas e, através de mudando essas perguntas, eu consegui ver que eu podia receber mais informação dos adolescentes porque eles estavam cometendo suicídio. Depois que eu peguei essa informação, eu comecei a falar um a um com cada um desses pacientes que estavam entrando. Eu estava vendo que, através de muitos anos de estudar, muitos livros lidos, principalmente de Carl Jung, de Erich Neumann, um pouco de Freud também, Jordan B. Peterson, que eu achei o raiz porque as pessoas estão tentando cometer suicídio. E eu senti que eu não podia guardar isso dentro de mim mais. Que eu tinha que dispor isso para ajudar mais pessoas. Então foram várias pesquisas, longos anos de pesquisas e conhecimento e vivendo com a situação. Exatamente. É isso. Mike, eu tenho uma questão. O seu livro acerca de suicídio, né? Sim. Nós escolhemos esse lugar, essa paisagem não aleatoriamente, né? As montanhas que tem tanta beleza, né? Mas ao mesmo tempo também existe algo não tão bonito relacionado a grandes altitudes, né? No seu livro, você traz muitas informações, forma de ajudar as pessoas, né? Qual que é o teu intuito? O que você tem para dizer sobre esse padrão que você identificou a partir do que você observou ao longo da sua vida profissional? Bem, uma coisa que eu descobri super interessante enquanto estava no processo de escrever este livro é que essa altura aqui pode efetuar a mente da pessoa que tem o maior índice de pessoas que tentam cometer suicídio, que fazem suicídio nas áreas mais altas de altitude, sabe? Tem 6 estados nos Estados Unidos que são mais altos per capita, tem mais suicídio. Estes são Alaska, Montana,
Colorado, Wyoming, Utah e Novo México. Os 6 estados com a altura mais alta. Foi feito através de 2 estudos na Universidade de Utah, mas também eles replicarem estes estudos em Saudi Arábia, em Peru e em Espanha. Nesses 3 lugares, isso é uma das coisas que indicou. Tem várias diferentes... Isso está evidenciado, então, que a altitude é um dos fatores de risco para o suicídio. Pode ser, pode ser. E Mike, o suicídio, a gente vê assim, né? Temos adolescentes, adultos, homens, mulheres. Sim. Qual seria a categoria, assim? São mais homens, mais mulheres e tantos adolescentes que a gente tem visto. Isso tem aumentado nesses últimos anos de pandemia? Exato. Ou isso é uma coisa, assim, estatisticamente que a gente pode dizer é uma coisa que já está aí há anos normal acontecendo, só que a gente não vê tão próximo de nós? E só quero agora. complementar ainda perguntando Sim. a faixa etária. Qual é a faixa etária que acomete mais o suicídio, né? Exato. Então, o que eu noto, e que isso não é só eu, mas através de estudos que a gente já viu, é que mulheres usualmente estão 6 vezes mais propensidade de tentar cometer suicídio, só que os homens, eles conseguem completar o processo de suicídio, morrer, infelizmente, 3,63 vezes mais do que mulheres. E a razão que isso acontece é porque o método que os homens utilizam para se matar são mais violentos. Há pessoas que são mais risco de cometer suicídio atualmente são homens entre mais ou menos 35 a 55 anos de idade, homens. Também você pode ver que as pessoas que ganham menos, isso nos Estados Unidos, menos do que $34.000 por ano, têm maior risco. Pessoas que trabalham fora. E uma coisa interessante que é super importante a gente estar falando a respeito disso nesta época do ano, é que todo mundo pensa que Natal é esta época de Natal, sabe, de Ano Novo, é onde tem mais suicídio. Isso não é verdade. Eles descobriram que está na primavera. Então, na primavera, eles estão vendo mais pessoas tentar no final da primavera e no começo do verão. E existe uma explicação para isso? Existe algum fator, o clima? Porque seria um clima tão agradável. Tem 2 razões. Um é psicologicamente, na subconsciência, e outro é uma coisa física mesmo que eles estudaram. Então, deixa eu falar da parte física, que isso é a coisa mais biológica mesmo, que é mais interessante para muitas pessoas. Então, nessa parte biológica, eles estão vendo que, por alguma razão, as pessoas que têm alergias, enquanto está polinando, sabe, as flores, as plantas, coisas assim, que isso muda, faz um limite da criação de serotonina e dopamina no lobos da frente do neurocórtex, sabe? E por isso. E psicologicamente, a razão é porque muitas pessoas saírem do longo noite, do inverno, da escuridão. E eles estão com esperança por alguma coisa nova, por alguma renovação da vida na primavera. E quando eles começam a ver que não estão conseguindo isso, eles perdem a esperança. Pergunta para você, interessante que o livro que você escreveu é um assunto polêmico, às vezes difícil da gente até querer conversar, não é, Marisa? A gente às vezes ouve uma coisa aqui, falta conhecimento. A verdade é essa, falta conhecimento para o grande Uma público. coisa legal que você colocou no livro para as pessoas que passaram por isso, a gente sempre conhece alguém que perdeu um pai, uma mãe, um irmão, um sobrinho, não é? No livro você colocou como se fosse assim, ajuda, né? Força para reconhecer, vencer e como superar muitas dessas coisas. Explica pra gente o que seria, para as pessoas de casa que estão passando por isso, como seriam algumas dicas para você notar isso? Eu gostaria muito de indicar uma coisa para vocês agora, para as pessoas que vejam isso, uma dica que pode ajudar. E isso vem de minha própria vida. Mais ou menos
20 e poucos anos atrás, quando eu tinha 23 anos de idade, eu estava com essa vontade eu mesmo. E eu fui para um psicólogo. De fato, meu amigo Justin, ele me levou para o psicólogo dele no dia que ele foi para receber tratamento. E ele gastou primeiro 30 minutos com aquele psicólogo e deixou os últimos 20 para mim. E eu tinha conhecido este cara antes, porque eu estou estudando isso desde 16 anos de idade, então 32 anos de estudo. E você morava aqui nessa época? Eu morava aqui em Utah, nessa época, numa cidade que chama-se Layton, para o norte. E aí, quando eu estava conversando com o psicólogo Austin, ele falou o seguinte, ele falou, Mike, eu quero te ver semana que vem. Você pode aguentar até semana que vem? E eu falei, não. Ele falou, você pode prometer para ficar saudável e não se machucar por mais um dia? E eu falei, não, porque eu não podia. Depois ele perguntou, mais uma hora. E nessa fase eu comecei a tremer um pouco, porque eu estava vendo que eu nem podia prometer para viver mais um ano. Ele falou, mais um minuto? Eu comecei a chorar. Falei, não. E assim ele falou a palavra mágica. Você pode esperar mais uma respiração por dentro e por fora. E eu fiquei aliviado com isso. Eu falei, sim, eu posso. Por 2 semanas, isso como eu me focalizei. Respirando. Então é de respiração em respiração. Exato. Então isso é uma das coisas. Quando a vida é difícil demais para aguentar mais um minuto, respira. Faça todo o foco de respirar mais uma vez, até que é mais fácil para você aguentar mais um minuto, até que você pode aguentar mais uma hora, mais um dia. Stay Strong, Esteja Forte. É um livro, então, que vai de respiração a respiração. Mas eu ouvi você palestrando sobre o livro e dizendo que existe uma razão também química para que a gente respire. Então, além das questões psicológicas, emocionais, financeiras que levam uma pessoa ao suicídio, desesperança, existe esse fator da oxigenação. Então faz muito sentido quando você fala de respiração e respiração, porque vai em todos os caminhos, vai tanto mexe com o caminho da alma, Exato. como mexe no caminho fisiológico. Explica isso pra gente. Bem, tem e isso não está tão explicado no livro, está explicado um pouquinho, está mais explicado nos programas que eu faço de ensinar as pessoas que estão online. Mas o neurocientista Andrew Huberman, de Stanford University, ele explicou que quando a gente faz alguns, o que chama respiratório sai, tipo de... Respiração. Que quando faz isso aumenta a quantidade de dopamina para a mente e acorda a gente um pouco mais, que tira a depressão através de colocando uma coisa que anima mais a mente. E uma coisa que ele fala para se aliviar um pouquinho, é respiração, é fazer alguns diferentes tipos de respiração. Por exemplo, pode fazer o que ele chama-se respiração de caixa, que é 4 contos por dentro, 4 contos segurados, 4 contos para expiração e 4 contos para manter, tipo de... Só respirando assim, a gente regula essa dopamina na nossa cabeça. Você respira, segura 4 segundos, solta, 4 segundos, depois segura de 4 volta. segundos, como 4 se fosse uma contos, caixinha. É igual uma caixinha. E isso está utilizado, gente, pelas forças especiais dos Estados Unidos. Gente, eles ensinam isso porque isso não só ajuda você a se acalmar espiritualmente no coração, coisa assim, mas isso clarifica
na mente. E ele está usando essas técnicas dos anos 80. Eu já tenho alunos minhas das forças das Navy SEALs, dos Army Rangers, dos Green Berets, que já utilizaram isso. Quando eu perguntei a eles falam, exato, é uma das primeiras coisas que eles ensinam. Que incrível, né, Mike? Outra coisa que eu estava prestando atenção, é difícil você encontrar um livro nesse nível. Sim. Não é? Porque eu acho que ninguém quer tocar nesse assunto, né, para falar. Eu fico pensando assim nos nossos amados queridos, né, que estão em casa, que já perderam, né, seus familiares ou alguém que você conhece. Eu sei que você já perdeu vários amigos que cometeram suicídio, né? A gente tem coisas muito próximas de nós. O que levou você a escrever um livro numa linguagem, e fala qual é a linguagem do livro, porque pelo que eu conheço o Mike, gente, ele é uma pessoa muito científica, ele escreve num nível assim que eu falo assim, eu fico pensando às vezes quando eu leio, eu falo, nossa, põe mais aí. O que levou você a colocar o livro? Qual a linguagem do livro? É simples? É fácil para as pessoas entenderem? Para um leigo, Para leigo pode entender facilmente? Exatamente. Bem, são duas perguntas que eu ouvi de você. Então, o primeiro, só rapidinho, que eu quero explicar é o seguinte. Por que eu escrevi neste lado? Por que eu escrevi este livro? Eu não queria escrever a respeito deste livro. Porque é difícil, é uma coisa pesada. Mas eu sabia que qualquer coisa que vale na vida é difícil. Viktor Frankl escreveu o livro Man's Search for Meaning, a busca de sentimento, significado. Ele escreveu isso em 1947. Isso foi 2 anos depois que ele tinha gastado 3 anos nos campos de concentração. E ele notou que quando a gente tem algum significado em nossas vidas, quando nós encontramos um significado de nossas vidas, isso nos dá a vontade para ir para frente. Para renovar. Para renovar. Quando a gente pensa em Friedrich Nietzsche, ele fala, qualquer pessoa que tem um porquê pode aguentar qualquer como. Isso que eu falo, gente, é uma enciclopédia. Ele tem todas as coisas ali organizadas. Então... E respondendo a sua segunda pergunta, em qual linguagem eu escrevi nos dois. Eu escrevi mais no lado científico, mas explicado como se fosse seu pai, seu amigo, seu avô, que está sentado com você. Alguns dos maiores bons referências que eu tenho no Amazon, sabe? Que as pessoas escrevem na primeira página da introdução, eu senti que este cara estava conversando comigo direto. Eu senti que eu estava conversando com um amigo antigo. Eu senti que era meu avô sentado comigo, conversando, me dando conselho. Então, eu explico as coisas cientificamente através de relatos. E Mike, tem alguma assim prevenção ou que a gente pode perceber num caso desse, né, da gente ter um familiar ou alguém ao nosso redor, amigo, a gente prestar atenção na pessoa, em alguns sinais? Sim. Isso vai muito fundo. Com simples palavras para nós. No capítulo 2, explica muita coisa dessa. No capítulo 2, fala muito a respeito dessas coisas. Mas algumas coisas principais. A pessoa começa a se separar das pessoas mais. Se isolar? Se isolar muito. Okay. A aparência. Eles param de se cuidar. Eles usualmente trocam a cor de roupa. Quando você veja uma pessoa com os ombros virados para frente, por favor, dá uma mão, toca neles, sabe? Para dar alguma dica para eles. Se a pessoa está olhando para baixo por dentro, isso está explicado muito mais no treinamento online. Quando eles olham para dentro, isso é o corpo olhando dentro dos sentimentos negativos dele. E o que o familiar em casa poderia fazer, não é, Marisa? Porque as pessoas se sentem incapazes depois que perdeu o seu ente querido. Fala, poxa, eu devia ter prestado atenção, eu devia ter feito algo. Tem aquele sentimento de culpa, né, da gente. Como que a gente faz isso? Eu quero também colocar um segundo detalhe aí nessa pergunta. A gente, o potencial suicida, ele fala que vai fazer isso? Se a pessoa vai falar? É. Às vezes sim, às vezes não.
tem muitas vezes, eu vou voltar para a sua pergunta daqui a um segundo, mas tem muitas pessoas, se você veja que eles estão deprimidos, se você veja eles mudando a cor de roupa, de claro para uma coisa mais escura, sabe? A postura do corpo, isolando, e de repente, tem alguns dias onde ela está super feliz, isso é a preocupação. Porque usualmente nesta fase, a pessoa tem feito a decisão de sair do dor deles e eles sabem qual dia, qual hora eles vão tentar. Isso é quando é o maior risco. Quando as pessoas começam a pensar que a pessoa está só tudo feliz de uma vez, assim, mudança, isso usualmente quando tem o maior risco. Qual foi a sua pergunta de novo? O que seria o que os entes queridos poderiam prestar atenção nos seus amigos ou essas coisas, né? E não deixar a pessoa sozinho, né, às vezes, né? Você perguntou a respeito da família depois que alguém morreu. Exato, a família depois tem aquele sentimento de incompetência, de falar, puxa, eu deveria ter feito algo e não fiz o que eu não percebi, né? Não sei, eu ficaria pensando algo assim. Tenho uma pergunta para você. Se tem alguém que você conhece que morreu? Sim, todos, né? Todos nós. Então eu quero que você pare e pense o seguinte. Tem um amigo e ela e a esposa tem uma amiga. E o namorado dela, que era um amigo meu, se matou. Tá bom? E ela estava se sentindo muito ruim, muito mal, que ele se matou. E ela estava se culpando por isso, igual você falou, falando, culpa minha, devia ter prestado mais atenção, coisas disso. Estava falando todas essas coisas. E eu falei para ela, e sua filha, com ele? Você fica castigando ela, que ela não prestou atenção suficiente para ele? E essa amiga, ela falou, claro que eu não. Claro que eu não ia dizer isso. Você não falou para sua filha ser filha da mãe porque você não prestou mais atenção para seu pai? Ele falou, eu nunca ia dizer isso para minha filha. Então eu falei, então não fala isso para você mesmo. Você tem que se perdoar por decisão de outra pessoa. Cada um de nós tem nosso livre-arbítrio para fazer escolhas por nós mesmos. Então, Mike, a gente quer agradecer. É um assunto tão legal para se falar, polêmico, né? Mas que deve ser falado. A gente gostaria de ter você aqui por muito tempo, mas não dá o nosso tempo, né? E, gente, para falar para vocês algo bem legal, o livro do Mike em português vai ser lançado daqui umas 3, 4 semanas e provavelmente ele vai estar de volta para falar um pouco mais sobre o livro em português, não é, Mike? E obrigada por você estar aqui com a gente. Deixe uma mensagem para nós hoje. É um prazer ter aqui com vocês. E uma coisa, se eu posso falar só uma coisa para vocês, de uma pessoa que já passou pelos esses sofrimentos, você tem a força, você consegue, você nunca vai entender o poder que você tem, mas um dia você vai ser a força que vai salvar a vida de uma outra pessoa. Mike, é um assunto difícil, tá? E necessário. Quem de nós aqui não tem uma história de alguém próximo que se suicidou ou que tentou suicídio, né? Eu tenho familiares de familiares, né? Que ocorreu isso, filho de amiga, enfim. Acho que todas as pessoas têm alguma pessoa que teve contato com esse tipo de situação. Essa contribuição que você está dando é algo assim que eu não sei nem descrever. O que você colocou nas suas palavras finais em dizer, olha, esteja forte, tenha coragem, tenha força, porque você não sabe do que você é capaz. Se você tivesse partido lá na sua adolescência, que graças a Deus isso não aconteceu, você não estaria aqui hoje para contribuir, para ajudar tantas pessoas, tantas famílias, tantas mães, pais, irmãos, amigos. O que você está fazendo é algo realmente divino. É algo, se a gente pensa, temos missões na vida,
essa é uma missão cumprida. Essa é uma missão cumprida, porque esse livro realmente vai mudar muita coisa e muitas vidas vão ser preservadas. Para quem quiser o livro do Mike, ele está disponível na Amazon, é sucesso, ele se tornou best-seller em apenas uma semana. Então é um livro de fácil leitura e logo nós vamos ter também a versão em português. No momento ele está em inglês, mas vale muito a pena você indicar, ler, divulgar, porque, né, é isso que nós queremos, né, para todas as famílias e para todas as pessoas. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. É isso que é a mensagem aqui do Mike, desse grande homem que é meu esposo, que está do meu lado todo o tempo. Fiquem fortes, porque eu estou forte e tudo vai ficar bem. Um grande abraço no coração de vocês e até a próxima. USBR News. Oferecimento Sling TV, a maior provedora de canais brasileiros nos Estados Unidos. Assine já. Gondin Law. Suas metas, nossa missão. Agende a sua consulta agora mesmo. Chewies Insurance, a sua agência de seguros nos Estados Unidos. Mais de 80 países ligados na USBR TV. Bem-vindos a mais um Tudo em Dia. É um prazer estar aqui com você hoje. Esse é o M de Mulher, finalmente aqui no USBR TV, não é, Marisa? É verdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro programa da 4ª temporada. Cara, é muito legal você ver a história de brasileiros que se deram bem aqui nos Estados Unidos fazendo a coisa certa, né? E vai abrir pontos importantes já para abrir também a temporada 2021. Esse é o seu jornal único, feito nos Estados Unidos para você que é brasileiro e vive no exterior. Seja muito bem-vindo, esse é o seu canal. E você, tá esperando o quê para anunciar o seu produto? Conte com a gente. Temos um plano especial para ajudar você e o seu negócio. Entre em contato com o nosso departamento comercial. info@usbrtv.com. USBR TV, a primeira, a original, a TV que representa você. Neste momento, consumidores estão pensando em adquirir um produto ou serviço da sua empresa ou do seu concorrente. A Powerhouse está no mercado nos Estados Unidos desde